ser você, professora de vocês, de atualidades nesse ano, né, no PVS. E para a nossa primeira aula juntos, eu decidi abordar um tema que está bastante em voga, né, atualmente, que muita gente, inclusive no início do ano, achou que talvez pudesse ter uma terceira guerra mundial por conta desse tema. E como alguns de vocês já devem estar imaginando, hoje a gente vai tratar das relações entre o Irã e os Estados Unidos. E para falar das relações entre o Irã e os Estados Unidos, eu queria primeiro falar um pouquinho do Irã. Principalmente porque o Irã é um país que ele não é muito conhecido no Brasil, né, dos brasileiros. Então, o Irã ele é um país asiático que ele é herdeiro territorial e cultural do Império Persa. O Império Persa é esse daqueles famosos tapetes persas, de músicas árabes influenciadas pela música persa. Então, assim, o Irã ele é um país culturalmente muito rico. E, para além disso, outras características político-sociais do Irã atualmente, que eu considero relevantes, é que, bom, o nome dele oficial é República Islâmica do Irã. Isso vai ser importante mais tarde. O Irã ele tem um parlamento, o Majlis, um chefe de Estado, o Ayatollah, e um presidente. E os servidores públicos que vão estar presentes, né, vão estar presentes nessas três instâncias, eles são escolhidos via democrática, via eleições. O Irã ele tem até um histórico bastante sólido de processo democrático eleitoral, apesar de, como uma democracia, ele ter suas problemáticas. Então, assim, para muita gente pode parecer que o Irã ele é uma grande ditadura, mas se a gente for olhar a fundo, de fato, ele tem um processo eleitoral bastante consolidado, o que faz a gente colocar um pouco em perspectiva essa ideia de pura ditadura que existe no Irã. E falando da religião no Irã, como o nome fala, a religião oficial do Irã é a islâmica, o Islã, e não só qualquer vertente, mas sim a vertente xiita. O Islã ele tem algumas vertentes de crença, né? E as duas mais famosas delas são a vertente xiita e a vertente sunita. E a grande diferença entre as duas é que os xiitas acreditavam que o chefe religioso do Islã, mais ou menos seria o Papa para o catolicismo, que esse chefe religioso ele deveria ser da linha hereditária, da linha familiar, um familiar de Maomé, que é o grande profeta da religião islâmica. Enquanto os sunitas acreditavam que esse grande representante deveria, na verdade, ser eleito democraticamente, de alguma maneira, pela população islâmica. Então, essa é a grande diferença entre xiitas e sunitas, e isso vai ser mais importante mais tarde. O Irã ele é um país situado no Oriente Médio, e isso tem muita importância geopolítica, isso dá muita importância geopolítica para o Irã. E, além disso, ele é banhado por alguns mares importantes, o Golfo Pérsico, o Golfo de Omã e o Mar Cáspio ao norte, muito próximo da capital, que é Teherã. Além disso, o Irã ele é uma rota de comércio entre os países do Oriente Médio, como vocês mais ou menos podem perceber, o Irã fica meio que no meio do Oriente Médio, e ele foi durante anos, e até de certa maneira continua sendo um pouco, mas menos por conta dos embargos comerciais, ele foi durante muitos anos uma ligação entre o Oriente Médio e a Ásia Ocidental.
Para finalizar essa ideia de importância geopolítica do Irã, do porquê o Irã é importante, é preciso dizer que o Irã está sentado sobre a quarta ou quinta maior bacia de petróleo do mundo. E isso em um mundo em que a maior fonte energética, tanto civil quanto militar, é o petróleo, torna o Irã muito importante geopoliticamente, tá? E aí, vamos começar a falar agora um pouco das relações, da história das relações entre o Irã e os Estados Unidos, né? Até o final, um pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial, o Irã era um país que tinha um Shah, que equivale ao imperador, para o Brasil, né? Só que esse Shah, ele não tinha muitos poderes, dada a grande influência que Reino Unido e a União Soviética imprimiam no país. O Reino Unido, só para vocês terem noção, ele tinha colocado várias das suas empresas de petróleo no país para extrair o petróleo iraniano, e 85% da extração de petróleo no Irã, do lucro da extração de petróleo no Irã, ia para o Reino Unido, não ia para a população iraniana. Então, isso foi gerando um descontentamento na população iraniana. E em 1951, a população iraniana ela elege um governo de um primeiro-ministro. Naquele momento ainda era primeiro-ministro, depois, como vamos ver, passaria a ser presidente, de um primeiro-ministro chamado Mohammad Mossadegh. Mossadegh, ele era ligado com algumas bases políticas de esquerda, mas ele era prioritariamente um político nacionalista e protecionista. Ele queria que os bens e as riquezas e a lucratividade das riquezas do Irã continuassem no Irã e não fossem para países do exterior. E aí, isso em um momento em que está acontecendo uma Guerra Fria e os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos entram em cena, os Estados Unidos são uma potência mundial que está em uma guerra fria com a União Soviética, o fato da proximidade do Mossadegh e da ideia do Mossadegh de proteger suas riquezas, que são petróleo, ou seja, o petróleo é muito importante para os Estados Unidos agora, e ter alguma proximidade com políticos e outros países relativamente de esquerda ou com políticos de esquerda, fez com que Reino Unido e os Estados Unidos orquestrassem um golpe de Estado no Irã para colocar alguém que eles consideravam mais seguros, tanto para as suas empresas de petróleo, quanto para o afastamento do Irã da União Soviética. Então, em 1953, já em pleno processo que o Mossadegh estava fazendo um processo de nacionalização do petróleo, acontece o golpe de Estado iraniano, que é orquestrado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, e o Mossadegh é deposto, e quem passa a ter bastante poder no Irã é o novo Shah, na verdade, que é o Shah Reza Pahlavi, que está aqui na foto bem novinho. E agora na foto mais velho ao centro. E aí a gente pode falar da aliança que passa a existir entre Irã e Estados Unidos, porque sim, o Irã que hoje muitos acreditavam que ia entrar em uma guerra e formar uma terceira guerra mundial contra os Estados Unidos, já foi o maior parceiro americano no Oriente Médio. O Reza Pahlavi, que era o Shah, o imperador no Irã, ele concorda com o golpe de Estado, porque em troca dele ele receberia mais poder e, inclusive, armamentos americanos para se manter no poder. E, além do golpe de Estado, que
o torna mais poderoso, ele em troca também cede instalações militares iranianas para que os Estados Unidos pudessem espionar a União Soviética e impedir o avanço da União Soviética, a influência da União Soviética sobre o Oriente Médio. E aí o governo começou em... O governo não, mas a maior influência política do Shah, ela começa em 1953 e vai até 1979. E mais ou menos em 1963 começa o que é chamado de a Reforma Branca do Shah. O Shah, ele sendo altamente aliado dos Estados Unidos, ele recebeu algumas pressões para se manter poderoso em relação aos Estados Unidos. Uma das pressões é que o Irã se ocidentalizasse mais. Então, a base da Reforma Branca do Shah era uma total regeneração social do Irã. O Shah, o imperador Reza Pahlavi, ele tentou, de fato, mudar o Irã e ocidentalizar o Irã por meio de reformas e leis. Essas leis deram direitos para as mulheres, foi empregada uma tentativa de reforma agrária, mas também, por exemplo, teve uma privatização das empresas de petróleo, uma grande abertura comercial para empresas estrangeiras voltarem ao país, além de leis que obrigavam a ocidentalização dos costumes no Irã. E, além disso tudo que está, dessas leis da reforma, entre 1953 e 1979, para mostrar para vocês que foi durante um longo tempo, houve um progressivo aumento da desigualdade, assim como vários relatos de muita corrupção, principalmente nessa entrada das empresas estrangeiras no Irã. Existiam muitas ligações espúrias entre as elites iranianas, entre a elite iraniana e essas empresas que estavam entrando, muitos contratos corrompidos, né? E também muita repressão política, já que os movimentos de esquerda eles foram duramente perseguidos pela polícia política iraniana, que se chamava a SAVAK, tá? Então, aí mostrando algumas fotos em relação à ocidentalização, processo de ocidentalização, que a gente vê, de fato, mulheres usando saias, usando vestidos, mostrando o cabelo, e homens sem barbas ou barbas muito curtas e roupas ocidentalizadas. Isso era imposto por lei, então é bastante importante vocês terem claro que não era exatamente uma liberdade de escolha do povo iraniano, muito pelo contrário. Os homens eles eram obrigados a usar esse tipo de vestimenta e não ter barba. Então, a gente chega em 1979 com um Irã que, na verdade, no mundo estava acontecendo uma crise econômica forte no mundo, e o Irã ele tinha se tornado muito instável economicamente, justamente pelo fato de que a maior parte do lucro das suas riquezas estava indo para empresas estrangeiras e não estavam ficando no Irã. Então, você tinha uma superinflação, um desabastecimento e uma situação econômica muito complicada em que os ricos eram muito ricos e os pobres ficaram cada vez mais pobres durante o governo do Shah. E isso foi gerando um descontentamento da população com o modelo econômico vigente e também um choque cultural pelo processo de ocidentalização forçada que o governo estava praticando no Irã. Então, curiosamente, participaram da revolução grupos de esquerda que eram contra a privatização das empresas de petróleo. Eles queriam nacionalizar as empresas de petróleo e também queriam mais direitos para as mulheres. Organizações islâmicas que eram totalmente contra a reforma agrária, porque a maior parte das terras no Irã era de organizações religiosas, e também eram contra, obviamente,
mais direitos das mulheres, o impedimento de homens de usarem as suas roupas, de acordo com os seus costumes, né? Iranianos e islâmicos, e também grupos liberais, porque o Shah, em uma das reformas, ele tentou imprimir uma lei de que parte dos lucros das indústrias fossem para os trabalhadores. Era uma parte pequena, mas foi o suficiente para que esses grupos liberais se organizassem contra o Shah. Então, muito curiosamente, 3 grupos políticos absolutamente distintos vão participar da Revolução Iraniana, que depois se tornou uma Revolução Islâmica. Nesse momento de bastante revolta no Irã, você tem uma força política crescendo, que é na figura do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ele estava exilado politicamente na França e ele começa a fomentar a população contra não só o Shah, mas também contra os Estados Unidos, que era a figura como se fosse quem conduzia a marionete do Shah, na visão do Ayatollah Khomeini. E isso foi moldando, né, a ideia da população iraniana em relação ao Shah e em relação aos Estados Unidos. E pelo lado dos Estados Unidos, a CIA simplesmente não acreditou que fosse possível uma revolução de longo prazo no Irã. Isso faz com que, progressivamente, a população das ruas, o Shah perca força. Ele estava com câncer nesse momento, então chega um momento em que ele está muito fragilizado politicamente, de saúde, e ele não consegue impedir o retorno do Shah Khomeini ao Irã. Enquanto Khomeini ele volta ao Irã, o Shah pede refúgio para tratamento nos Estados Unidos, e os Estados Unidos eles decidem abrigar o Shah lá, nesse momento. Então, existe essa troca. O antigo imperador Shah, ele volta para os Estados Unidos, e o Khomeini chega ao Irã, e ele já chega proclamando a República Islâmica do Irã. E nas palavras do próprio Khomeini, o Ayatollah Khomeini, que seria o chefe de Estado a partir de então, os Estados Unidos eram o grande Satã. Então você tem uma retórica muito forte contra os Estados Unidos. E aí eu vou parar por aqui, porque a gente vai falar no outro vídeo mais sobre as relações entre Estados Unidos e Irã. Já voltamos.